Você sabia? Cobrar por atendimento no SUS é crime. Todas as consultas e procedimentos feitos pelo Sistema Único de Saúde são gratuitos e sua cobrança indevida em qualquer situação configura crime de concussão ou corrupção. Se você souber ou for vítima de irregularidade, denuncie pelo Disque Saúde no número 136. Aqui você sempre sabe mais. Uma parceria Rádio Senado. Olá, saudações, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui fala Silvio Lodi e está começando mais uma Caerte Notícias. Hoje é 14 de agosto e vamos direto aos destaques do dia com os repórteres da RNA. Nos 7 primeiros meses deste ano, Santa Catarina aumentou a exportação de carne de frango e chegou a 666 mil toneladas embarcadas. Mercado automotivo cresce quase 20%, com mais de 121 mil veículos 0 quilômetro emplacados no ano em Santa Catarina. Frente Parlamentar recebe a agenda legislativa do SEBRAE e instituição pede prioridade na regulamentação da reforma tributária. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina adere à ferramenta de inteligência artificial para combater notícias falsas nas eleições. A quarta-feira permanece com tempo estável, sol e céu claro em todo o estado, mas as temperaturas, ao contrário de ontem, estarão em elevação. No dia do cardiologista, a constatação: 80% dos infartos podem ser evitados. Manter hábitos saudáveis, rotina de exercícios e uma boa alimentação são itens da maior importância para manter o órgão saudável. Está formada a maior rede de emissoras de rádio de Santa Catarina. Continue ligado aqui e voltamos em instantes. Prepare-se para o Festap Floripa 2024. O evento que vai transformar sua carreira na comunicação está chegando. No dia 23 de agosto, no Senac Florianópolis. Junte-se aos líderes do setor para palestras inspiradoras, workshops práticos e muito network. Garanta já seu lugar nesse encontro exclusivo e não fique de fora dessa oportunidade única de crescimento profissional. Realização APP, Associação de Profissionais de Propaganda. O que é preciso para montar um festival? O projeto deve valorizar a diversidade na composição das equipes e a equidade de gênero. Acesse cnpq.br e inscreva seu projeto de festival literário da igualdade racial até 11 de setembro. CNPq e Ministério da Igualdade Racial, Governo Federal. Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano? É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo. Na Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil. E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco. O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br ou acesse voz.gov.br/90 anos e saiba como participar. Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio. Dia a dia. 14 de agosto é o Dia da Unidade Humana, o Dia do Controle da Poluição Industrial. E no dia 14 de agosto comemora-se o Dia do Cardiologista. A data foi definida em 2007 visando ressaltar a importância do profissional na saúde da população, além de conscientizá-la a respeito dos cuidados para evitar problemas cardiovasculares. A gente vai falar mais um pouco sobre essa data ainda nesta edição. Santa Catarina em destaque. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina aderiu a uma ferramenta de inteligência artificial para fortalecer o combate à desinformação nas eleições 2024. A reportagem é de Cadu Reis, chegando aqui com a informação. Cadu, qual o sistema adotado? Silvio, o robô Aletheia, desenvolvido pela Justiça Eleitoral Pernambucana em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, será utilizado no monitoramento e avaliação de conteúdos, agilizando as respostas a notícias falsas.
Enquanto 200 casos de desinformação foram identificados em Santa Catarina nas últimas eleições, mais de 2.400.000 postagens foram averiguadas em Pernambuco com o sistema, cujo nome faz alusão à deusa da verdade, segundo a mitologia grega. O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Gonçalo Ribeiro, explica. É uma parceria que nós estamos firmando com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que desenvolveu uma solução junto com a Universidade Federal, que faz um acompanhamento de tudo que está sendo divulgado em redes sociais. Com base em algumas informações que nós alimentamos essa inteligência artificial, ela faz uma checagem e diz: isto pode ter caráter desinformativo ou de notícia falsa. Quem originou aquela notícia recebe uma notificação e tem que prestar esclarecimentos. E se tiver alguma outra conotação, ser responsabilizado. Isto, para nós, é um avanço, porque a inteligência artificial é uma novidade, mas está aí, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, e nós também da Justiça Eleitoral temos que estar aparelhados para poder fazer o combate. E aí sim, fazer com que aquilo não interfira no processo. O mês de julho foi positivo para a carne de frango catarinense. Com alta de quase 12% em relação a junho, Santa Catarina embarcou para o exterior em julho mais de 103 mil toneladas de carne de frango nas formas in natura e industrializada. Na comparação com julho do ano anterior, o aumento chega a 14% nas exportações. A repórter Carol Denardi traz os detalhes deste bom desempenho dos embarques da carne de frango catarinense para o exterior. Carol. Quantas receitas ficaram em 206 milhões de dólares, crescimento de 18%, o melhor resultado mensal desde agosto do ano passado. Em relação a julho de 2023, os valores tiveram um aumento de 5%. Estes números são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri-Cepa. O analista da Epagri-Cepa e engenheiro agrônomo Alexandre Luiz Gil detalha sobre estes resultados da carne de frango catarinense ao exterior. Esses bons resultados devem-se ao aumento nos embarques para a maioria dos principais destinos, com destaque para o Japão, País Baixo, China e Emirados Árabes, que são alguns dos principais compradores do produto catarinense. Se considerarmos um acumulado de janeiro a julho desse ano, Santa Catarina já exportou 666 mil toneladas, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos 7 primeiros meses de 2024, o estado teve um recuo de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, como explica Alexandre Gil. Teve receitas de 1 bilhão 280 milhões de dólares, uma queda de 7% em relação ao mesmo período. É importante destacar que essa queda no faturamento deve-se principalmente à queda no valor da carne de frango no mercado internacional, principalmente no início desse ano, nos primeiros meses desse ano. Mas o que se percebe nos últimos 2 meses, esse comportamento vem se alterando e o preço vem aumentando, o que deve ser a tendência ao longo do segundo semestre. E conforme anunciamos na abertura deste informativo, hoje celebramos o Dia do Cardiologista, o Dia da Cardiologista. A repórter Amarilis Pequeno conversou com uma profissional da área que revela dicas importantes para se manter a saúde deste órgão fundamental do nosso corpo. Amarilis, o que você apurou para esta reportagem? Olha, Silvio, primeiro é importante saber que 80% dos infartos podem ser evitados. Manter hábitos saudáveis, rotina de exercícios, uma boa alimentação, sono regular, são cuidados simples e que fazem muita diferença na saúde. E a primeira dica é o exercício, que deve fazer parte da rotina desde os 5 anos de idade. A Organização Mundial da Saúde recomenda para pessoas de 18 a 64 anos, no mínimo 150 minutos semanais de atividade aeróbica de intensidade moderada ou 75 minutos de atividades de alta intensidade, podendo se dividir em 30 minutos diários para estimular a circulação, diminuir a glicose e também o risco de trombose. Mas antes de começar, é importante fazer uma avaliação, como explica a cardiologista do Corpo Clínico do Hospital Dona Helena de Joinville, Ana Carolina Noronha Campos Berdel. Se eu sou um adulto jovem e eu vou começar a fazer uma atividade física, sempre é bom passar por uma avaliação pelo cardiologista para ver como que está a saúde do seu coração. Agora, por exemplo,
exemplo, se eu já sou um idoso, que eu já tenho alguns problemas, alguns de saúde, algumas comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, colesterol, diabetes, a minha frequência ao cardiologista ela vai variar de acordo com a análise do próprio cardiologista. Junto à rotina de exercícios, vem os hábitos alimentares. Na correria do dia, é comum trocar uma refeição bem preparada por alimentos práticos, como ultraprocessados, refrigerantes, embutidos, comidas condimentadas com muito sal ou muito açúcar, lanches que devem ser evitados em todas as idades. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde sugere o consumo máximo de 5 gramas de sal e 25 gramas de açúcar por dia. Direto de Brasília. E de Brasília, Rita Sardi. Rita, o Sebrae Nacional apresentou sua agenda legislativa a parlamentares ligados às micro e pequenas empresas. Olá, Silvio e ouvintes. É isso mesmo, Silvio. Durante o almoço da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae Nacional apresentou a sua agenda legislativa para 2024 e 2025, com o objetivo de fortalecer a relação institucional com o Congresso Nacional. Entre os temas principais da agenda estão a reforma tributária, o acesso a crédito, o financiamento, a taxa de juro e a simplificação do ambiente de negócios. O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, durante a apresentação da agenda, afirmou que os pequenos negócios correspondem a 95% das empresas brasileiras, representam 30% do PIB brasileiro e somente em 2023, de cada 10 empregos, 8 foram criados pelas micro e pequenas empresas. Décio Lima diz o que espera do Congresso para os pequenos negócios. Essa pauta apresentada aqui para a frente parlamentar é uma pauta que chama a responsabilidade de nós não termos retrocessos, seja na lei que instituiu o Supersimples, que estabeleceu como marco regulatório a criação de um outro segmento que são os MEI. Rita, para encerrar, o deputado catarinense Jorge Guetem, do Republicanos, e vice-presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, ainda tem outra bandeira para esse setor, não é? Exatamente, Silvio. Jorge Guetem disse que a grande bandeira do colegiado é também a proposta que aumenta o limite de faturamento de micro e pequenas empresas. Economia em destaque. Apoio institucional BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. As vendas de veículos novos em Santa Catarina de janeiro a julho de 2024 cresceram 19,9% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. O repórter Marco Aurélio Gomes tem as informações. Marco. Silvio, mais de 121 mil veículos novos foram emplacados pelos catarinenses em 2024. Como você destacou, o número representa um aumento de quase 20% nas vendas do setor em comparação com o ano passado. No mês de julho, mais de 19.600 veículos novos foram comercializados no estado, 10% a mais do que em junho e 27% a mais do que o mesmo mês do ano passado. Entre os segmentos mais representativos do mercado de veículos em Santa Catarina, as motocicletas têm o maior aumento de vendas no ano, 29%. Mais de 34 mil unidades 0 km foram emplacadas até o final de julho, contra 26 mil no mesmo período do ano passado. As vendas de veículos comerciais leves crescem 24% na mesma base de comparação. E os automóveis de passeio, 14%. O Vale do Itajaí registra o maior crescimento de vendas de veículos 0 km entre as regiões catarinenses deste ano, com 23,6%. Previsão do tempo. E as informações sobre o tempo aqui você tem agora com a meteorologista da Caerte, Daniele Lima. Bem-vinda, Daniele. Olá, Silvio e ouvintes do Caerte Notícias. Essa quarta-feira permanece com tempo estável, sol e céu claro em todo o estado. No decorrer do dia, a massa de ar frio e seco se afasta para o oceano, diminuindo a intensidade do frio. O vento predomina na direção norte e nordeste,
sendo fraco a moderado com rajadas no litoral. As temperaturas estarão em elevação à tarde. As máximas previstas são de 24 graus em São Miguel do Oeste, em Criciúma 22 e em Blumenau 20 graus. Amanhã, a geada ocorre somente nas partes mais altas dos planaltos e a tendência é o tempo seguir firme com sol e temperaturas em elevação nos próximos dias, inclusive com calor no próximo final de semana e sem previsão de chuva pelo menos até a próxima quarta-feira. Tenha um ótimo dia! Contato entre redações. A comarca de Tangará, no meio oeste, condenou 16 réus pela prática de crimes de corrupção ativa, passiva e inserção de dados falsos nas plataformas de informações do Sistema Único de Saúde, o SUS, na Operação Emergência. As penas variam entre 2 e 26 anos de reclusão e os acusados de participar do esquema de fura-fila são médicos, empresários, agentes públicos e pacientes de cidades daquela região. A repórter Gianine Bocasanta, da Jovem Pan Joaçaba, tem as informações. Olá, Gianine. Oi, Silvio. Olha, ao todo foram condenadas 16 pessoas. Os crimes iniciaram em 2017. A organização criminosa captava tanto pacientes que aguardavam na fila do SUS por uma cirurgia eletiva, quanto outros que nem sequer passaram pelo atendimento público, mas tinham interesse em pagar para serem atendidos na frente dos demais. O TJ explica que os denunciados tinham acesso a informações médicas e dados dos pacientes. E geralmente essas pessoas estavam em processos de tratamento fora do domicílio. Elas eram encaminhadas para o setor de emergência dos hospitais nos dias e horários em que os médicos participantes do esquema trabalhavam. Um dos réus, líder da organização, cuidava de todas as tratativas, desde a obtenção dos documentos dos municípios até o agendamento de horários nos consultórios dos médicos para que os pagamentos ocorressem. Ele também orientava os pacientes para entrar em cadeira de rodas e não dizer que eram de outros municípios para burlar as filas do SUS, que, conforme o TJ, tinham centenas de pessoas à espera de procedimentos cirúrgicos. O líder da organização recebeu a maior pena, sendo 26 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. A sentença ainda cabe recurso. Da Rádio Jovem Pan Joaçaba, a repórter Gianine Bocasanta para o Acaerte Notícias. E assim chegamos ao final do nosso Acaerte Notícias de hoje. Agradecemos a sua companhia. Te esperamos novamente amanhã, aqui, nesta emissora, integrante da rede Acaerte. Até lá! Centro de Cultura Física de Batatais, sinônimo de uma vida saudável. Avenida 14 de Março, 114 no centro. Fone 3761-1225. Ih, tô achando que meu carro zangou. Será? Não pode ser o combustível que você vem colocando no seu carro? Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no seu veículo pode danificar o seu motor? Em Batatais, você pode contar com a qualidade e o bom atendimento do Posto Ômega. Combustível Petrobras. Posto Ômega, Avenida Prefeito Washington Luiz, 1509. Fone 3761-5353. Pensou em qualidade? Pensou em Posto Ômega.